Livro texto, capítulo 18, a passagem do sonho, parte 4. Um pouco de boa vontade. O instante santo é o resultado da tua determinação por ser santo. É a resposta. O desejo, a disponibilidade para permitir que ele venha preceder a sua vinda. Preparas a tua mente para que ele apenas, na medida que ele reconhece que o que és acima de todas as coisas, outras coisas. Não é necessário fazer mais, na verdade é necessário que reconheças o que não podes fazer mais. Não tentes dar ao Espírito Santo aquilo que ele não pede, ou estarás adicionando o ego a ele e o Espírito, confundindo os dois. Ele só pede um pouco, é ele que adiciona a grandeza e o poder. Ele une-se a ti para fazer com que o instante santo seja muito maior do que podes compreender. É o teu reconhecimento de que precisas fazer tão pouco que permite a ele dar tanto. Não confies nas tuas boas intenções. Elas não são suficientes, mas confies implicitamente na tua disponibilidade. Não importa o que mais possa entrar nisso, concentra-te apenas nela e não te perturbes pelas sombras que a cercam. É por isso que vieste. Se pudesses vir sem elas, não terias necessidade do instante santo. Venha a ele, não em arrogância, presumindo que tens que conseguir estar na tua disponibilidade para permitir que ele seja o que é. E na tua disponibilidade para isso está também a tua aceitação de ti mesmo, tal qual como foste criado. A humildade jamais pedirá que fiques contente com a pequenez, mas requer que não fiques contente com menos do que a grandeza que não vem de ti. A tua dificuldade com o instante santo surge da tua convicção firme de que não és digno dele. E o que é isso, senão a determinação de seres assim como queres fazer a ti mesmo? Deus não criou a sua própria morada indigna de si mesmo, e se acreditas que ele não pode entrar onde a sua vontade está, tens que estar interferindo com a sua vontade. Não necessitas que a força da tua vontade venha de ti mesmo, mas só da sua vontade. O instante santo não vem só da tua vontade, tua boa vontade, que é pouca. Resulta sempre desse pouco de boa vontade combinado com o poder ilimitado da vontade de Deus. Tens estado errado ao pensar que é necessário preparar-te para ele. É impossível fazer preparativos arrogantes para a santidade e não acreditar que depende de ti estabelecer as condições para a paz. Deus as estabeleceu. Elas não aguardam a tua disponibilidade para serem o que são. A tua disponibilidade só é necessária para possibilitar que te seja ensinado quais são elas. Se insistes em seres indignos de aprender isso, estás interferindo com a lição, por acreditares que tens que fazer com que o aprendiz seja diferente. Não fizeste o aprendiz e nem pode fazê-lo diferente. Queres, em primeiro lugar, fazer um milagre por tua própria conta e depois esperar que um seja feito para ti? Tu meramente fazes a pergunta, a resposta é dada. Não busques responder, mas apenas receber a resposta assim como é dada. Ao preparar-te para o instante santo, não tentes fazer-te santo para estar pronto para recebê-lo. Isso é apenas confundir o teu papel com o de Deus. A expiação não pode vir para aqueles que pensam que, em primeiro lugar, precisam expiar, mas só para aqueles que nada mais oferecem senão a simples disponibilidade de abrir caminho para ela. A purificação é só de Deus e, portanto, é para ti. Em vez de buscar preparar-te para ele, tenta pensar deste modo: eu, que sou o anfitrião de Deus, sou digno dele. Ele que estabeleceu em mim a sua morada, criou-a como ele queria que fosse. Não é necessário que eu apronte para ele, mas apenas que eu não interfira no seu plano para restituir-me a minha própria consciência de estar pronto, que é eterna. Eu nada tenho que adicionar ao plano de Deus, mas para recebê-lo tenho que estar disposto a não substituí-lo pelo meu. Isso é tudo. Adiciona mais e estarás simplesmente retirando o pouco que te é pedido. Lembra-te de que fizeste a culpa e que o teu plano para escapar da culpa tem sido de trazer a ela expiação e fazer com que a salvação seja amedrontadora. E é apenas medo o que adicionarás ao preparar-te para o amor. A preparação para o instante santo pertence àquele que o dá. Liberta-te para ele, cuja função é a liberação. Não assumas por ele sua função, dá-lhe apenas o que ele pede, de modo que possas aprender como é pequena a tua parte, como é grande a sua.
É isso que faz com que o instante santo seja tão fácil e tão natural. Tu o tornas difícil porque insiste que tem que haver mais coisas que precisas fazer. Achas difícil aceitar a ideia de que precisas dar tão pouco para receber tanto? E é muito difícil para ti reconhecer que não é um insulto pessoal que a tua contribuição e a do Espírito Santo sejam tão extremamente desproporcionais. Ainda estás convencido de que a tua compreensão é uma contribuição poderosa para a verdade, faz dela o que ela é. Entretanto, nós já enfatizamos que nada precisas compreender. A salvação é fácil exatamente porque nada pede que não possas dar agora mesmo. Não te esqueças de que foi decisão tua fazer com que tudo o que é natural e fácil para ti seja impossível. Se acreditas que o instante santo é difícil para ti, é porque te tornaste o hábito do que é possível e permanece sem vontade de ceder o lugar àquele que tem o conhecimento. Toda a crença em ordens de dificuldades e em milagres está concentrada nisso. Tudo aquilo que é vontade de Deus não só é possível, como já aconteceu. E é por isso que o passado se foi. Ele nunca aconteceu na realidade. Só na tua mente que pensou que tudo isso aconteceu é necessário desfazê-lo. Fim da leitura de hoje. Livro de exercícios. Lição 151. Todas as coisas são ecos da voz por Deus. Ninguém pode julgar com base em evidências parcial. Isso não é julgamento, é apenas uma opinião baseada na ignorância e na dúvida. A sua aparente certeza não passa de um instante ou de um disfarce para a incerteza que quer ocultar. Ela precisa de uma defesa irracional porque é irracional. E a sua defesa parece ser forte, convincente e inevitável devido a todas as dúvidas subjacentes. Tu não pareces duvidar do mundo que vês. Não questiona realmente o que te é mostrado através dos olhos do corpo. Tampouco te perguntas por que acreditas nele, embora já tenhas aprendido há muito tempo que teus sentidos de fato enganam. Acreditares nos teus sentidos até o último detalhe que te reportam é ainda mais estranho quando fazes uma pausa para recordar com que frequência de fato eles têm sido testemunhas falhas. Por que razão confiaria neles tão implicitamente? Por que razão, senão pela dúvida subjacente que queres esconder, fazendo da certeza um espetáculo? Como podes julgar? Teu julgamento baseia-se no testemunho que te oferecem os teus sentidos. No entanto, jamais houve testemunho mais falso do que esse. Mas de que outra forma julgas o mundo que vês? Depositas uma fé patética no que os teus olhos e ouvidos reportam. Pensas que os teus dedos tocam a realidade e se fecham sobre a verdade. Essa é a consciência que compreendes e pensas ser mais real do que o que é testemunhado pela eterna voz pelo próprio Deus. Isso pode ser um julgamento. A ti foi pedido com frequência que te abstivesses de julgar. Não que isso seja um direito que te é recusado. Não podes julgar. Podes meramente acreditar nos julgamentos do ego que são todos falsos. Ele guia cuidadosamente os teus sentidos para provar o quanto és fraco, o quanto és indefeso e amedrontado, o quanto vives apreensivo com a punição justa, o quanto és esnegrecido pelo pecado e miserável na tua culpa. Essa coisa na qual ele fala e que ainda requer defender, ele te diz que é o que tu és, e acreditas que isso é assim como uma certeza obstinada. No entanto, lá no fundo permanece a dúvida oculta que ele próprio não acredite no que te mostra com tanta convicção, como se fosse a realidade. Ele só condena a si mesmo, e dentro de si próprio que vê a culpa. É o seu próprio desespero que ele vê em ti. Não dês ouvidos à voz do ego, os testemunhos que ele te envia para te provar que o mal está nele é teu. São falsos e falam com certeza de algo que não conhece. A fé que tem neles é cega porque não queres compartilhar as dúvidas que o próprio Senhor dos testemunhos não consegue subjugar completamente. Acreditas que duvidar dos seus vassalos é duvidar de ti mesmo.
No entanto, tens que aprender a duvidar que a evidência que te trazem desobstruirá o caminho para que reconheças a ti mesmo, e a deixar que apenas a voz por Deus seja o juiz do que é digno da tua própria crença. Ele não te dirá que o teu irmão deve ser julgado pelo que teus olhos contemplam, nem pelo que a boca do corpo do teu irmão diz aos teus ouvidos, nem pelo que o toque dos teus dedos te reporta sobre ele. Ele ignora esses bons testemunhos que apenas dão falso testemunho do Filho de Deus. Ele só reconhece o que Deus ama. E a santa luz do que ele vê, todos os sonhos do ego sobre o que tu és se desvanecem diante do esplendor que ele contempla. Deixa que ele seja o juiz do que tu és, pois ele tem a certeza na qual não há dúvidas. Já que se baseia em certeza tão grande que qualquer dúvida fica sem significado diante da sua face. Cristo não pode duvidar de si mesmo. A voz por Deus só pode honrá-lo. Regozijando-se, só pode rir da culpa, agora sem vontade de brincar com os brinquedos do pecado, ignorando os testemunhos do corpo diante do êxtase da santa face de Cristo. E assim ele te julga. Aceita o seu verme, quanto ao que tu és, pois ele dá testemunho à tua bela criação e da mente. Deixa que ele seja o juiz do que tu és, pois ele tem a certeza na qual não há dúvidas. Já que se baseia em certeza tão grande que qualquer dúvida fica sem significado diante da sua face. Cristo não pode duvidar de si mesmo. A voz por Deus só pode honrá-lo, regozijando-se na sua perfeita e eterna impecabilidade. Aquele que ele julgou só pode rir da culpa, agora sem vontade de brincar com os brinquedos do pecado, ignorando as testemunhas do corpo diante do êxtase da santa face de Cristo. E assim, ele te julga. Aceita o verbo, aceita o seu verbo quanto ao que tu és, pois ele dá testemunho da tua bela criação e da mente cujo pensamento criou a tua realidade. O que pode o corpo significar para aquele que conhece a glória do Pai e do Filho? Que sussurros do ego pode ele ouvir? O que poderia convencê-lo de que os teus pecados são reais? Deixa que ele também seja o juiz de tudo que parece te acontecer nesse mundo. As suas lições te permitirão construir uma ponte sobre a brecha entre as ilusões e a verdade. Ele removerá toda a fé que tens depositado na dor, no desastre, no sofrimento e na perda. Ele te dá a visão que pode olhar para o que está além das sombrias aparências e contemplar a gentil face de Cristo em todas elas. Não mais duvidarás de que só o bem pode vir a ti, que és amado por Deus, pois ele julgará todos os acontecimentos e te ensinará a lição única que todos contêm. Ele selecionará os elementos que representam a verdade e ignorará todos os aspectos que refletem apenas sonhos vãos. E ele reinterpretará tudo o que vês, todas as ocorrências, cada circunstância e cada acontecimento que parece te tocar de algum modo a partir do seu referencial único, totalmente unificado e seguro. E verás o amor além do ódio, a constância na mudança, a pureza no pecado e apenas a bênção do céu sobre o mundo. Tal é a tua ressurreição, pois a vida não faz parte de coisa alguma que vês. Ela está além do corpo e do mundo, depois de todo o testemunho do profano, no interior daquele que é santo, tão santo quanto ele mesmo. Em todos e em tudo, a sua voz não quer te falar de nada, exceto do teu ser e do teu Criador. Quem é um com ele? E assim verás a santa face de Cristo em tudo, e em tudo não ouvirás som algum, exceto o eco da voz de Deus. Hoje praticamos sem palavras, com exceção do início do tempo que passamos com Deus. Introduzimos esses momentos apenas como uma única e lenta repetição do pensamento com o qual o dia começa. E então observamos os nossos pensamentos, apelando silenciosamente para aquele que neles vê os elementos da verdade. Deixa-o avaliar cada pensamento que te vem à mente, retirar os elementos do sonho e
devolvê-los outra vez como ideias limpas que não contradizem a vontade de Deus. Dá-lhe os teus pensamentos, e ele os devolverá como amigos ou como milagres que proclamam alegremente a integridade e a felicidade que é a vontade de Deus para o seu Filho como prova do seu eterno amor. E à medida que cada pensamento é assim transformado, assume o poder curativo da mente que nele viu a verdade e não se deixou enganar pelo que lhe foi falsamente acrescentado. Dá-lhe os teus pensamentos e ele os devolverá como milagres que proclamam alegremente a integridade e a felicidade que é a vontade de Deus para o seu Filho, como a prova do seu eterno amor. E à medida que cada pensamento é assim transformado, assume o poder curativo da mente, que nele viu a verdade e não se deixou enganar pelo que lhe foi falsamente acrescentado. Todos os fios da fantasia se foram, e o que permanece é unificado num pensamento perfeito, que oferece a sua perfeição em toda parte. Passa 15 minutos assim ao acordar, dá mais 15 minutos com alegria antes de ires dormir. O teu ministério começa à medida que todos os teus pensamentos são purificados. E assim te é ensinado a ensinar o Filho de Deus a santa lição da sua santidade. Ninguém pode falhar nem escutar quando ouves a voz por Deus honrar o Filho de Deus. E todos compartilharam contigo os pensamentos que ele retraduziu na tua mente. Tal é tua Páscoa, e assim depositas a tua dádiva de lírios brancos como a neve sobre o mundo, substituindo as testemunhas do pecado e da morte. Através da tua transfiguração, o mundo é redimido e alegremente se libera da culpa. Agora erguemos as nossas mentes ressuscitadas em contentamento e gratidão para com aquele que restaurou nossa santidade para nós. E a cada hora nos lembraremos daquele que é a salvação e liberação. E ao darmos graças, o mundo unice a nós e aceita com alegria os nossos santos pensamentos que o céu corrigiu e purificou. Agora, enfim, começou o nosso ministério para levar pelo mundo a feliz notícia que a verdade não tem ilusões e de que a paz de Deus através de nós pertence a todos. Fiquemos 15 minutos em meditação hoje, pela manhã e no fim do dia. E nos lembrando da mensagem do dia, que é a cada hora, todas as coisas são ecos da voz por Deus. Fim da leitura do exercício de hoje.